Olá, bom dia. Hoje estou atrasada. Comecei mais tarde, mas não foi porque fiquei a dormir até mais tarde. Foi porque tive um brunch e um brunch um bocadinho mais cedo. Bom, eu sei que esta hora é uma hora péssima porque é antes do almoço de domingo. Olá, Manuel. Mas eu vou fazer aquilo que prometi, não é? Olá. Que é falar sobre o sol. Bom dia, Ramiro. Então, Here Comes the Sun, não é? Ironicamente escolhi logo um dia onde voltou a chuva, mas ele vai voltar seguramente muito em breve e assim já estamos com adiantado desta informação. E portanto, hoje falamos sobre o Sol, ou sobre o efeito do Sol e como é que nós nos devemos proteger do Sol. Bom, há aqui vários temas e é um tema bastante amplo. É claro que eu vou tocar nos protetores solares, era impossível não o fazer, mas... Olá, Jenny! Mas vou seguramente passar por vários temas e começar, olá Ana Luísa, e começar pelos mais gerais e depois avançar para os protetores solares, que acho que é um tema que continua a ter imensos mitos. Ainda esta semana falava disto com algumas doentes e efetivamente percebi que há muitas coisas que se acredita que são verdades absolutas e não o são de todo, nem absolutas nem relativas. Bom, começando aqui por um tópico, bom dia, um tópico geral, que é quando é que nós devemos aplicar protetores solares, não é? Nós sabemos que agora começamos com este período mais de sol e é quando as pessoas começam a ver mais protetores solares no supermercado, na farmácia, em todo o lado, e isto é um tema importante. Que é, eu tenho este discurso N vezes e toda a gente sabe isto, mas continuo a ouvir o mesmo erro, que é o protetor solar num país como o nosso não é para aplicar só no verão, é para aplicar 365 dias por ano. E não tem que ver só com o tema do sol exterior, não é? Portanto, do sol na rua, eu não vou à rua, por isso eu não ponho protetor solar. Tem que ver também com muitas das luzes que nós temos no interior dos edifícios, porque muitas delas têm exatamente os mesmos raios que o exterior e, portanto, acabam por causar exatamente o mesmo efeito. Ok, não nos dá uma queimadura solar normalmente, mas isso não implica que uma quantidade baixa de radiação recebida sistematicamente não tenha um impacto também muito marcado. Portanto, isto é muito importante. Agora, eu vou se calhar passar pelos outros temas todos relacionados com o Sol e depois acabo com os protetores solares e com um aprofundar maior sobre este tema que eu acho que é importante para todos. Agora, claro que há horas perigosas de exposição ao sol, não é? E nós todos sabemos que as horas estão cada vez mais a ficar maiores, não é? Porque a nossa proteção, nomeadamente a camada de ozono, está a começar a ficar numas zonas um bocadinho mais fininhas. E, portanto, acabamos por ter um período de segurança de exposição ao sol menor. Exposição ao sol aqui também é importante referir que é útil e é crucial para a absorção da vitamina D. Portanto, nós sabemos que há períodos do dia onde, efetivamente, nos devíamos expor ao sol sem um vidro entre a nossa relação com o sol, não é? E que fosse durante períodos curtos, são cerca de 10 minutos sem protetor solar e que uma falha antes das 10 da manhã e depois das 5 da tarde. Este seria o período ideal para nos expormos, para termos um bocadinho de capacidade de absorção da vitamina D sem causar-nos impacto. Durante o resto do período, das 11 às 4 da tarde, e 4 da tarde é conservadora, até às 5 da tarde idealmente, principalmente durante o verão, devíamos pôr protetor solar quando nos expomos. E o mesmo também devíamos ter todas as atenções que devemos ter em relação ao sol neste período de tempo. Ou seja, não é só o protetor solar, é o chapéu, são os óculos de sol, porque não se esqueçam que os nossos olhos, a mucosa, etc., também são locais de exposição, não é? E nós não besuntamos protetor solar nos olhos, obviamente. Isto é aquela coisa óbvia, mas que implica que então, se não temos protetor solar, como é que eles estão protegidos? Óculos de sol. Portanto, temos que usar este tipo de cuidados.
Além disso, se fizermos algum tratamento cirúrgico, alguma cirurgia estética, enfim, algum tratamento, alguma excisão de um sinal ou uma cicatriz, simplesmente nos queimamos, como no tema passado estávamos a falar das queimaduras, é importante que essa zona também não seja tão exposta ao sol, porque é uma zona muito mais sensível e isto não tem só a ver com as queimaduras, tem a ver com as alterações que os raios ultravioletas podem fazer nas nossas células quando elas ainda por cima estão mais expostas. E essas alterações genéticas podem levar então a outro tipo de lesões muito mais perigosas e que realmente têm um impacto na nossa vida. Não estamos a falar só aqui de, obviamente, de estética. Ou seja, tudo o que são cicatrizes, durante os primeiros 15 dias da cicatriz não é para expor absolutamente a lado nenhum ao sol, portanto é mesmo para proteger fisicamente, mecanicamente, portanto cobrir com tecido, cobrir com uma ligadura, enfim, o que quiserem, depois a partir daí protetor solar. Depois, não esquecer do cabelo, não é? Aqui não só não só as pessoas que já têm uma alopécia, não é? Portanto, a vulgo careca, não é? Mas também qualquer pessoa com o cabelo, porque o couro cabeludo é efetivamente uma zona também muito frágil e, além disso, o próprio couro cabeludo fica irritado e pode ter depois algum tema em relação ao cabelo, principalmente no período pós-praia, não é? Ou seja, o período a seguir a nós termos toda esta exposição ao sal, ao sol, etc., não é muito bom. Há protetores solares, é verdade, para o cabelo, que são importantes, mas mais do que isso é usar chapéu. Ou seja, é conseguir usar chapéu durante os períodos de exposição, se possível, ou tentar aqui evitar as zonas de exposição direta, portanto ir mais para o lado das sombras. Não se esqueça também que mesmo à sombra nós apanhamos sol porque os raios são refletidos, não é? Portanto, assim que nós temos luz visível, temos exposição solar. Portanto, aquela ideia do eu estou na praia, mas estou sempre debaixo do chapéu, ou eu vou pela cidade, mas vou sempre pelas sombras. Há carros, há paredes, há portas, há tudo que refletem e, portanto, esses raios acabam por nos chegar da mesma maneira. Um ponto também muito importante na exposição ao sol, que todos sabemos, mas que poucos cumprimos, é manter-nos hidratados. É principalmente aumentar a ingesta, olá Graça, a ingesta de água, olá Ruben, a ingesta de água quando nós nos expomos ao sol, porque não chega só o refrescar, não é? Aquela ideia de quando estamos na praia vamos refrescar-nos e ter um bocadinho de água, até porque muitas vezes essa água na pele facilita que determinados raios cheguem à pele de uma forma muito mais direta, atenção, mas a ingesta de líquidos, não é? Portanto, beber água. Bom dia! E então era importante, imaginem alguém que bebe 1,5 litro habitualmente de água por dia. Se expuser na praia, ao sol, se estiver uma manhã na praia, tem que pelo menos aumentar meio litro a 1 litro de água nesse dia. É a mesma coisa quando fazemos desporto, não é? Nós aumentamos a água naquele período de tempo. Portanto, isso é muito, muito importante e não é que nos vá dar mais cedo naquele preciso momento, mas a hidratação é pela boca, não é? Os cremes, quando nós dizemos que hidratam a pele, não é verdade. Os cremes, por norma, dão alguma gordura e alguma proteção à pele, não dão hidratação. Portanto, também importante. Agora, em relação ao ponto prático dos protetores solares, que nós tantas vezes falamos e que realmente são tema. Porque há pouco já referi, 365 dias no ano, protetor solar pelo menos de manhã, colocar uma vez e depois manter-nos, obviamente, com atenção ao resto do dia. Se vivermos num país ou numa cidade muito quente e com muito sol, continuar a fazer uma reposição do protetor solar. Se vivermos numa cidade que não tem uma exposição tão grande, pelo menos de manhã, durante o inverno e o outono e a primavera, e depois no verão, colocar ao longo do dia. Além disso, não esquecer que os raios que nos fazem dano cutâneo não estão só no sol, portanto também estão principalmente na luz muito branca, que é uma luz que tem um composto de luz azul também muito forte, como é o caso dos hospitais, por exemplo, ou daqueles edifícios assim mais antigos, daquela época mais industrial, que tinham aquelas lâmpadas brancas muito fortes. Portanto, isso também está incluído como risco para cancro cutâneo, por exemplo, e para queimaduras. Apesar de normalmente nós não nos expormos ao ponto de ficarmos com a queimadura, mas a lesão está lá. E uma coisa que é muito importante, a nossa pele tem memória, portanto ela vai guardando estas exposições ao longo da vida, não é? E depois a determinada altura pode reclamar não com queimaduras, mas com cancro da pele, que como todos sabem é algo mesmo muito importante. Aliás, se nós somássemos os cancros todos que existem versus os cancros de pele, há mais cancro de pele do que todos os outros cancros somados. Claro que dentro do cancro de pele temos um muito, muito grave, que é o melanoma, e depois temos
há mais de 250 tipos de cancro de pele, só para estarmos no mesmo ponto. Mas se os agregarmos nos grandes 3 grupos mais conhecidos, que será o melanoma, o basocelular e o espinocelular e o basocelular são os mais comuns e são, francamente, por acumulação de exposição solar ao longo da vida. E atenção, eles normalmente aparecem nas zonas expostas, enquanto que o melanoma pode aparecer em qualquer zona, inclusivamente nas mucosas, no olho, enfim, por aí fora. Portanto, muita atenção que isto é algo que é guardado na memória do nosso corpo e ele depois mais tarde acaba por reclamar. Então agora, um ponto muito prático, isto hoje está a ser mais teórico se calhar, mas como é que nós escolhemos um protetor solar, não é? Porque há tantas opções no mercado, há cada vez mais, enfim. E depois há muitos códigos que são usados com os protetores solares, não é? UVA, UVB, SPF ou FPS, enfim. Importante, siglas. UVA são os raios ultravioletas do tipo A. Eles são responsáveis por um envelhecimento prematuro da pele, efetivamente, portanto eles causam alterações na nossa pele, podem até danificar o ADN, olá Kátia, podem danificar o ADN, mas este tipo de raios, né, os UVAs, normalmente o que causa mais é manchinhas na pele, rugas, e são aqueles que estão mais associados à exposição em longo período, portanto a longo prazo, em danos a longo prazo. Já os UVB malvados, os ultravioletas do tipo B, são muito mais energéticos do que os do tipo A, ou seja, são ondas com mais energia, ok? São raios em onda e podem danificar francamente ou com muita probabilidade causam danos no nosso ADN celular diretamente, ou seja, imaginem, passa na pele, chegam às nossas células e alteram isto. E são os responsáveis pelas queimaduras solares. E são aqueles que, pelas queimaduras e por exposição excessiva, mesmo que não se faça queimadura, em conjunto com os UVAs, são os responsáveis pelo cancro de pele, um dos responsáveis pelo cancro de pele. Porquê que eu digo um dos fatores, ou um dos responsáveis? Porque os nossos ADN todos os dias sofre alterações e agressões por parte do exterior, em todos os contextos, não só nos raios ultravioletas, sejam A ou B, mas em N contextos do nosso dia-a-dia. Só que o nosso corpo é super bem organizado e consegue efetivamente retificar esses erros por norma. Quando é que estas queimaduras e quando é que as alterações que depois podem levar a cancro acontecem? Quando essa correção do ADN não acontece. E isto pode ser por vários motivos. Um deles, obviamente, por excesso e o outro porque temos antioxidantes, por exemplo, ou alguns vitaminas e minerais e outros compostos que são cruciais nesta correção, no fundo. São aqueles que nos fazem uma antioxidação e uma antimetilação em casos específicos e que fazem com que não aconteçam a longo prazo estes efeitos dos UVAs e dos UVBs. Depois tem outra sigla ainda que aparece em tudo o que são protetores solares, que é o SPF, não é? Que é o Sun Protection Factor e que em português muitas vezes inverte-se, não é? E fica fator de proteção solar, FPS, e pronto, que é aquilo que no fundo é uma medida que nos mostra a capacidade que aquele protetor solar tem de proteger. Agora, é uma medida, ponto 1, aproximada, isto é super importante, porque aqui há uns tempos a DECO fez inclusivamente um estudo a vários protetores solares e teve a ver qual é que era a capacidade de proteção solar de cada um. E é muito interessante porque a maior parte não chegava ao fator de proteção que tinha anunciado por vários motivos. E, portanto, quando nós escolhemos um de 50, temos em mente que provavelmente ela é nos 40 e tal, um de 30 nos 20 e tal e por aí fora. Agora, como é que se escolhe qual é que é o melhor para a nossa pele, não é? Aqui há 2 temas muito importantes a ter. Um deles é a tonalidade da nossa pele, não é? E o segundo, que isso é um sinónimo da quantidade de melanina reativa que nós conseguimos ter. E o segundo ponto importante é o nosso tipo de pele, não é? Porque agora até vou levar isto ao limite. Imaginem um homem com barba, não vai pôr um creme super pegajoso, porque é impossível espalhá-lo, é impossível sobreviver com aquilo. Pronto, isto também é importante, que é a funcionalidade do próprio protetor solar. Normalmente, o que é visto como fator mínimo seria o fator 30. E é interessante porque muitas vezes nós temos muitos cremes de dia e companhia que têm fatores de proteção, só que são muito baixos, são fatores de proteção 15, 20, esqueçam. Para o grau de proteção que nós precisamos, e lamento, eu vou ser disruptiva, mas tem que ser, isso não chega, ponto. Portanto, fator de proteção, idealmente 50, mínimo dos mínimos, 30, mas idealmente 50. E agora,
O 50 pode vir, há vários tipos de protetor solar, portanto eles podem ser mais químicos ou mais físicos, olá Peter, mais físicos barra minerais, né? Aquela noção de qual é que é o composto. Nos químicos, basicamente tem que ver com o mecanismo de ação. Nos químicos há uma absorção da radiação ultravioleta e acaba por se converter em calor. Portanto, são materiais que conseguem processar, isto aqui se algum físico me ouve ainda se chateia comigo, mas pronto, processar os raios ultravioletas e acaba por transformá-los em calor e, portanto, acabar por ter esta capacidade de proteção. Quais é que são? Os que têm, por exemplo, silicatos, os que têm outros nomes esquisitos, benzofenonas, cinamatos, enfim, conseguem ver estes materiais todos na parte de trás da informação dos próprios protetores solares. Eles normalmente dizem proteção química. Nos minerais ou físicos, são, por exemplo, os que têm dióxido de titânio, óxido de zinco, que são normalmente aqueles que são mais usados para as crianças e que são os que não absorvem e processam. Eles simplesmente refletem. Portanto, têm a capacidade, quase como se fossem um tecido branco, não é? De refletir o sol. Os minerais são normalmente mais usados para o caso de pessoas com doenças, com qualquer patologia dermatológica, seja, por exemplo, desde uma rosácea até aquilo que há pouco falava das cicatrizes, e também os que têm mais alergias ou mais sensibilidade ao sol, porque na verdade os raios nunca entram, não é? Ou seja, eles são logo refletidos. São normalmente aqueles que são mais sticky também, quando nós colocamos são mais pegajosos, enfim, e são também aqueles que mais usamos para os miúdos. Depois, a textura, e agora já não há desculpa, como eu ouvi N vezes e ouço ainda imensas vezes em consulta, mas não consigo pôr protetor solar porque é pegajoso, porque não é prático, enfim. Desde que eu consegui que o meu pai no Golf conseguisse pôr protetor solar aos amigos todos, tipo em linha, assim, tipo sprayzada, eu acho que tudo é possível. E falando nisso, começo já por aí. Há em spray, que é uma forma bastante ideal, muito interessante para crianças, por exemplo, para homens que têm pelos na cara, porque normalmente é um líquido muito mais fluido e consegue se espalhar muito bem. Tem os de stick, que normalmente nós usamos para os lábios, ou por exemplo quem faz atividades na neve, que é uma zona de reflexão brutal, não é? Portanto, todos os raios são refletidos na neve e acabam por vir para nós, por isso é que nós nos queimamos muito mais, que servem muito bem para pôr aqui nestas zonas. Depois ainda em gel, que é muito fluido e é muito fácil de espalhar, e às vezes os de spray do cabelo que parecem spray na verdade são um gel em gotículas e é muito fácil. Por exemplo, aqui também uma zona do peito para os homens que têm muitos pelinhos também é muito fácil. E depois o clássico creme, que é muito útil para peles que são mais secas ou com menos gordura, porque acaba por ter uma proteção maior, e para a zona da cara, para se manter durante mais tempo, também é uma das opções melhores. Agora, outro tema, como é que se aplica ao protetor solar? Nós já sabemos que o idealmente seria os 30 minutos antes, mas pelo menos 15 minutos para já estarmos ali em capacidade de proteção, idealmente antes de sair de casa. Portanto, naquela coisa de chegar à praia e aplicar, já é um bocadinho tarde. Sendo que quando vamos à água, na praia ou numa piscina, enfim, quando nos expomos, quando vamos à água, quando transpiramos muito, aqui por exemplo pensando na neve, quando há uma transpiração muito excessiva, não há nenhum protetor solar, e vou sublinhar outra vez, nenhum protetor solar que aguente mais do que 10, 15 minutos em imersão total. Ou seja, eu estar na água durante 10 a 15 minutos e depois achar que saí e continuo com protetor solar, não acontece. Portanto, é preciso, olá Filipa, é preciso francamente repor o protetor solar. Na neve, se a pessoa, ou numa atividade desportiva, até vou transpor para voltar a Portugal, o que quiserem, bicicleta, correndo, o que for, há que repor, porque efetivamente também com o grau de transpiração e com o grau de sais que se está a perder, acabam por perder também esta capacidade protetora. Depois, perguntas clássicas, e que algumas são mitos, que é, esta não é, que é se é preciso pôr protetor solar, como há pouco vos falava, em sítios fechados. Sim, porque a luz visível que vem dos equipamentos eletrónicos, da iluminação artificial quase toda, ela acelera efetivamente o envelhecimento e causa manchinhas na pele. Por isso é que muitas vezes as pessoas dizem, mas eu até não me exponho ao sol, mas tenho algumas manchinhas, por exemplo, como o melasma e por aí, e efetivamente é importante pôr. Os protetores que têm cor, aqui tem um ponto importante, porque no caso dos ambientes fechados, como eles têm na composição mais minerais, aquilo que há pouco falava, acabam por ter uma proteção da luz visível também muito marcada, além dos VAs e do VBs, que já é suposto, e uma forma mais uniforme, portanto acabam por ser uma opção muito interessante para a luz visível.
Depois, as crianças, também outro tema, que é a questão de pôr ou não protetor solar. Obviamente, pôr a protetor solar, assim com umas letras muito grandes e fluorescentes, pôr protetor solar às crianças e repor protetor solar às crianças. Normalmente, principalmente aos pequeninos, dos 6 meses aos 2 anos, convém que seja um protetor solar mineral, exatamente por aquilo que há pouco falava, para que não passem a barreira e seja processado os raios ultravioletas, tanto os A como o B, transformados em calor, e sim que seja logo refletido e, portanto, além de cobrir, não é? Aqui miúdos e graúdos toca a cobrir, e se pensarem nos países que têm mais calor e que têm desertos, por exemplo, a maior parte das pessoas não anda de cavas, não é? Andam de linho ou de algodão, e a cobrir bem as zonas do corpo. Portanto, lá está, a opção mais importante é cobrir, e as zonas expostas, então, usar protetor solar, mesmo aplicado aos miúdos. E não se esqueçam dos olhos, que lá está, nós não conseguimos fazer proteção aqui, portanto tem que ser com óculos de sol, e ajudar a que haja essa proteção e repor o tema do protetor solar. Depois agora, outra vez, quando vou à água, o que é que acontece? Adeus protetor solar em 10 a 15 minutos, portanto toca a repor o protetor solar, e que seja mesmo os resistentes à água, mesmo os muito resistentes à água, aguentam normalmente no total entre o nosso transpirar e a água 80 minutos, sendo que se estivermos a nadar na água, como há pouco referi, 10, 15 minutos é assim o máximo, o best case scenario de qualquer protetor solar, e portanto há que repor. Outro tema, pessoas mais bronzeadas por natureza, que têm um fototipo mais elevado, não têm que pôr protetor solar? Mentira, super mentira. Simplesmente têm mais melanina, não é? E acabam, obviamente, por ter um protetor. A melanina é um protetor natural da pele, e por isso é que nós ficamos mais bronzeados quando nos expomos ao sol. De qualquer forma, também têm estas pessoas muito mais possibilidade e muito mais facilidade em ter melasma, aquelas manchas causadas pela exposição ao sol. Por isso convém mesmo, porque têm muito mais melanina, que hiperpigmenta rapidamente e de forma muito errática, muitas vezes, e portanto que ficam com manchinhas que durante o verão, no período que estão a bronzear-se, ou durante o período de exposição, não notam, e depois quando voltam ao inverno começam a ter zonas branquinhas, zonas mais claras e zonas mais pigmentadas, e portanto é importante também usar protetor solar, e protetor solar, como há pouco dizia, acima dos 30 idealmente, portanto o ideal os 50, e para pessoas que estejam em fases mais complicadas, por exemplo a fazerem quimioterapia, alguma delas é fotossensível, aumenta a fotossensibilidade da pele, e nesse caso há 2 pontos importantes. Um é tomar suplementos que protegem a resposta da própria pele ao sol, e o segundo ponto, há inclusivamente protetores solares com FPS 100, portanto com um fator de proteção muito, muito elevada, que normalmente são dirigidos a pessoas neste contexto, com uma sensibilidade ao sol maior, ou que tenham passado por uma cirurgia recente, etc. E portanto aquela zona tem que ser muito, muito protegida. Portanto, o protetor solar, eu sei que ocupei muito este período a falar de protetor solar, mas é francamente essencial. E o outro ponto para mim seria a hidratação, que muitas vezes é menosprezada, aquela sensação de letargia e de pouca vontade de ação durante o período de sol, não é? De pessoa ficar muito mais inerte. Muitas vezes associamos só ao calor, e com muita frequência são graus de desidratação marcados. Portanto, também atenção a isto, que às vezes os nossos primeiros sintomas não são ter sede, não é? Mas são ficar inerte, ficar com pouca vontade de fazer seja o que for, e portanto é preciso estar alerta que beber água é crucial. Mais atenção a isto, obviamente, nos idosos e nas crianças, porque racionalizam menos, não é? E portanto nós temos mais dificuldade em saber que uma criança está com este tipo de sensações. Nos idosos, por outro motivo, porque o centro da sede está um bocadinho rebaixado, e portanto têm muito menos sede, e depois têm o tema de associarem o beber água a ter que ir logo a correr à casa de banho, e portanto acabam por reduzir muito, muito, muito a ingesta de água. E nos momentos de calor isso é muito mais marcado, o impacto. Aliás, é muito comum estarmos de urgência no verão e termos os desidratados, que nós às vezes brincávamos a dizer que são os nossos bacalhauzinhos secos, porque a chegarem à urgência uns atrás dos outros. E portanto muita atenção a isto, que é uma coisa tão simples, que é proteger da exposição direta, pôr protetor solar e beber água em extra quando temos exposição solar muito mantida.
De resto, eu acho que seria isto. Não sei se alguém tem alguma pergunta assim mais dirigida, senão eu também depois vou colocar este vídeo no feed e vou deixar, obviamente, para perguntas. A maior parte das perguntas que recebi vossas foram sobre protetores solares, portanto havia toda uma questão sobre o VAs, o VBs, FPS e companhia, como escolher. Uma coisa que eu não referi, que é básica, mas também muito interessante. Para quem tem uma tendência a uma pele mais acneica, é só procurar aquela história de não vou pôr protetor solar porque depois ele é muito gorduroso. Não. Há imensos só aparecem não comedogénico. É o sinónimo para qualquer produto não comedogénico, é perfeito para acne. Portanto, para acne, pessoas que tenham uma tendência a acne ou uma pele mais gordinha. Portanto, é só escolher um desses. Mesmo que ele tenha uma sensação muito macia, muito hidratante, alguns deles têm ácido hialurónico, por exemplo, outros têm, enfim, outros compostos que dão aquela sensação de muito macio, não tem absolutamente problema nenhum, desde que diga não comedogénico e podem pôr, usar e abusar. Outra pergunta que eu também recebi ainda, e que eu já respondi várias vezes em diretos, mas eu vou repetir, que é quando é que se põe protetor solar, antes ou depois do creme da cara? Muita atenção. Protetor solar é a última coisa a pôr, seja porque ele é resposta química ou por resposta por barreira física, ele precisa estar o máximo em contacto com os raios que vêm, portanto tem que ser a última coisa. Idealmente, claro que pondo maquiagem é um bocadinho difícil pôr um protetor solar por cima de outra coisa, não é? Mas podemos, por exemplo, usar um de spray, até como fixador final da maquiagem, por exemplo, e funciona super bem, os de spray mais aquosos. E a outra coisa é pôr o creme do dia, ou o que a pessoa quiser pôr, o protetor solar e pronto, eventualmente pôr a base por cima, até porque a base muitas vezes tem salicilatos, por exemplo, e tem outros compostos que por si só também já são protetores, o que acaba por ter aqui uma ajuda também para isto. Detalhe, tendo em conta que no verão ou num sítio com muito calor convém repor o protetor solar, é difícil fazê-lo se ele ficar numa camada intermédia, não é, na maquiagem. Portanto, pensar nestes de spray que são francamente muito práticos e é muito fácil voltar a pôr. Eu uso o ano inteiro protetor solar, portanto já uso há uns anos, sempre que me lembro, não é? Isto às vezes de manhã com a pressa não dá para pôr tudo, mas é tê-lo às vezes no carro até numa zona não exposta ao sol e a pessoa relembra-se e põe protetor solar. Acho que referi tudo. Aqui a Jenny está a dizer uma ficha sobre a diferença entre protetores solares. Claro que sim. Eu posso fazer um wrap-up disto, mas basicamente protetores solares, vários tipos de forma de apresentação. FPS importante acima dos 30, idealmente acima de 50 mais. Há dois tipos grandes de mecanismos de proteção, físicos e químicos. Alguns dos protetores solares têm os dois, inclusivamente. Nos físicos são protetores solares tendencialmente mais minerais, em que fazem uma reflexão direta dos raios, e os químicos absorvem, processam e transformam os raios em calor. E portanto, são duas formas diferentes. A durabilidade. Então, os protetores solares, os físicos, tendencialmente, mesmo depois de abertos, se não forem materiais muito voláteis, e normalmente não são, aguentam-se de um ano para o outro. Os químicos não. Portanto, um protetor solar devemos abri-lo e usá-lo no mesmo período balnear, ou na época balnear o quisermos, ou seja, num espaço de 3 meses, convém usá-lo diretamente. Uma ótima pergunta. Aqueles que nós guardamos do ano passado para agora já têm uma alteração da proteção solar e, portanto, podemos até estar a colocar uma coisa que não tem proteção nenhuma. De qualquer forma, são ótimos cremes para hidratar, portanto, acabam por não ir embora e podermos usá-los no corpo, por exemplo. Outra coisa, creme de cara, creme de corpo. Protetor solar, em termos de mecanismo de proteção, é o mesmo, mas em termos de substâncias que o compõem são diferentes. É só porque uns se adaptam melhor a um tipo de pele e outros a outro, sendo que muitos deles, principalmente os que são mais aquosos e são em spray, funcionam super bem para as duas áreas e por isso são tão práticos. E, portanto, não há desculpa nenhuma para não pôr protetor solar. Não esquecer da água também. Eu estou-me a repetir porque vão entrando e vão saindo pessoas. Não esquecer de aumentar a ingesta de água quando nos expomos ao sol, mesmo que não ficamos com sede ou com aquela sensação de calor. E atenção também à sensação de sono, de letargia, de falta de vontade de nos mexermos durante o período de sol, que pode ser um sinónimo de falta de água, portanto desidratação, e toca a beber água. Vou-vos deixar ir almoçar hoje. No próximo domingo voltamos com um tema que eu vou pôr esta semana. Foi complicada, puxar na sexta-feira, mas vou tentar pôr na quinta-feira. Se tiverem algum tema que gostassem muito de ver aqui falado, por favor, mandem-me.
Não se esqueçam que, apesar de eu estar assim meio não com sol, o sol está a voltar e, portanto, cuidado connosco, com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos mais queridos. Atenção, porque o sol não é brincadeira e a urgência está cheia de pessoas no verão com efeitos do sol, que eram facilmente evitados se nós tivéssemos este tipo de cuidados tão básicos como proteger-nos fisicamente, não é? Usar algo que nos cubra, proteger com água, beber água extra quando é preciso e o protetor solar. Portanto, atenção. Obrigada também, um beijinho grande e um bom domingo. Adeus!